Você já se perguntou como a insensatez pode destruir a sua vida? O que você faz para se proteger disso? A insensatez é a falta de sabedoria, mas você sabia que a Bíblia nos ensina a como nos proteger disso? Vamos descobrir como. No dia de hoje, a insensatez está por toda parte, nas redes sociais, na forma como tomamos decisões no dia a dia, e muitas vezes estamos tão acostumados com isso que nem percebemos como a insensatez pode afetar nossa fé e nossa vida cristã. Vamos aprender juntos a nos proteger. Enquanto vamos aprendendo, pense na última decisão impulsiva que você tomou. O que você aprendeu com ela? Quero saber o que vocês acham. Qual é a maior insensatez que a sociedade tenta nos convencer a cometer? A insensatez está em todos os lugares, mas a sabedoria de Deus é nossa maior proteção. Você está pronto para tomar decisões mais sábias? Se você quer aprender, fique conosco até o final da lição. Estamos estudando a lição de número 7 da classe de jovens, que tem o tema Proteção contra a insensatez. O texto principal: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3,17. Uma advertência: a sabedoria de Deus contrasta profundamente com a insensatez do mundo. Muitas vezes somos tentados a agir de maneira impulsiva, buscando nossos próprios interesses ou sendo rápidos em julgar e reagir sem reflexão. Mas Tiago nos lembra que a verdadeira sabedoria é pura, pacífica e cheia de misericórdia. Sem essa moderação e discernimentos, caímos facilmente em atitudes insensatas que trazem consequências para a nossa vida e afetam nosso testemunho cristão. Portanto, sejamos cuidadosos para não permitir que a imprudência e a parcialidade tome conta de nossas decisões e relacionamentos. Resumo da lição: uma vida de sabedoria tem uma moderação como antídoto. Resumo da lição: uma vida de sabedoria tem a moderação como o antídoto contra uma vida insensata. Na aplicação pessoal, precisamos buscar e refletir a sabedoria de Deus em nossa vida diária. Em vez de ceder à pressão de reagir rapidamente ou de acordo com as nossas emoções, devemos pedir a Deus por uma sabedoria que nos leve a agir com compaixão, paz e moderação. Em cada situação que enfrentamos, seja em casa, no trabalho ou entre amigos, temos a oportunidade de demonstrar a sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que não busca o próprio benefício, mas é cheia de bons frutos, imparcial e genuíno. Que o Espírito Santo nos ajude a viver dessa forma, como reflexo de Cristo em um mundo muitas vezes marcado pela insensatez. A lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é mostrar o significado das 2 senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura. O segundo objetivo é reconhecer que a sabedoria é um antídoto contra a insensatez. E o terceiro objetivo, conscientizar das consequências da loucura. O texto bíblico se encontra em Provérbios, capítulo 9, versículo 1 ao 6 e o versículo 13 ao 18. Uma advertência: o texto de Provérbios nos alerta para a contraste entre a sabedoria e a loucura, personificadas como 2 mulheres que oferecem convites opostos. A sabedoria convida para uma vida plena e significativa, construída sobre a prudência e o entendimento. Ela prepara uma mesa de vida e de paz. Em contraste, a loucura oferece uma ilusão atraente, mas vazia. Embora pareça inicialmente doce e satisfatória, leva à destruição e à morte espiritual. Precisamos estar vigilantes, pois a sedução da loucura é constante e facilmente acessível. Que não cultivamos o discernimento, corremos o risco de seguir o caminho que, embora pareça inofensivo, tem um fim devastador. Uma aplicação pessoal: em nosso dia a dia, frequentemente nos deparamos com convites de ambas as forças, a da sabedoria e da loucura, seja em decisões pequenas, seja em escolhas de grande impacto. Precisamos aprender a ouvir o chamado da sabedoria, que nos guia pelo caminho seguro e construtivo. Podemos perguntar a Deus por discernimento e buscar orientações bíblicas,
para nossas escolhas. À medida que praticamos ouvir e seguir a sabedoria, ganhamos segurança, paz e propósito, fugindo das armadilhas atraentes mais mortíferas da loucura. Que a nossa oração diária seja por uma mente de um coração alinhado à sabedoria, que vem do alto, construindo uma vida sólida e cheia de entendimento. Uma introdução. Nesta lição, vamos estudar o capítulo 9, que apresenta duas senhoras. A primeira, a sabedoria, a segunda, a loucura. Qual delas daremos ouvidos? Uma advertência. Em nossa caminhada cristã, estamos sempre diante das escolhas que moldam nosso caráter e futuro. O capítulo 9 de Provérbios nos apresenta um dilema: ouvir a voz da sabedoria ou da loucura. A sabedoria nos convida a um caminho de vida, entendimento e paz. Já a loucura, com sua aparência sedutora, busca nos desviar para um caminho que leva à destruição. Se não discernirmos entre essas vozes, podemos facilmente cair na insensatez, colocando em risco nossa comunhão com Deus e nosso testemunho. Estejamos atentos e decididos a seguir a voz que edifica e traz vida. Uma aplicação pessoal. Assim como uma casa precisa de alicerces firmes para suportar tempestades, nossa vida também precisa ser construída sobre a sabedoria de Deus para resistir às tentações e escolhas imprudentes que o mundo oferece. Todos os dias recebemos convites das duas senhoras. Ao buscar a presença de Deus, meditar em sua palavra e ouvir a voz do Espírito Santo, fazemos escolhas que refletem a verdadeira sabedoria. Que possamos, com discernimento e humildade, escolher entre a voz da sabedoria para que nossas decisões tragam frutos e paz, discernimento e vida abundante. Ponto 1. Duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura. Subtópico 1. O capítulo 9. Esse capítulo de Provérbios é a conclusão da primeira seção do livro, que se caracteriza pela apologia da sabedoria. Nesses 9 primeiros capítulos, o sábio deseja mostrar o quanto a sabedoria é boa, verdadeira e bela, quando compreendida e aplicada à vida do jovem que dela se alimenta. Assim, o capítulo 9 está dividido em 3 seções: o convite da Senhora Sabedoria, o interlúdio entre os dois convites e o convite da Senhora Loucura. Nesta lição, nos detemos nas seguintes seções: versículo 1 ao 6 e do versículo 13 ao 18. Uma advertência: os convites da sabedoria e da loucura são oferecidos a todos nós. Embora a loucura possa parecer atraente e fácil de seguir, ela leva à destruição sem discernimento, e fácil nos afastarmos da sabedoria e cairmos na insensatez. Precisamos estar atentos para não sermos seduzidos por caminhos que parecem agradáveis, mas que escondem consequências prejudiciais. Uma aplicação pessoal. Todos os dias temos a chance de escolher entre os conselhos da sabedoria e os conselhos da loucura. Ao optar pela sabedoria, buscamos uma vida pautada na verdade e no entendimento. Que possamos sempre orar por discernimento e buscar orientação em Deus para fazer escolhas que nos levem ao crescimento e à paz. A Senhora Sabedoria. O capítulo 9 apresenta a sabedoria como uma senhora que, em primeiro lugar, edificou a sua casa sobre 7 colunas, ou seja, uma casa espaçosa, alicerçada e confortável, para receber os que desejam acolhimento em suas dependências. Além disso, ela preparou a mesa com comida, apeticiosas e bebidas de aromas agradáveis. Dessa forma, ela deu ordem às criadas para convidar todos os que são simples e o fato de entendimento. É interessante destacar aqui que as criadas normalmente são apresentadas como os mestres, os líderes espirituais e os que constituem a relação do jovem. Nesse contexto, a Senhora Sabedoria conclama todos os jovens: vinde, comei e bebei da sabedoria. Quem aceita esse convite abandona a insensatez e caminha pela trilha do reto entendimento. A Senhora Sabedoria edificou sua casa sobre 7 colunas, oferecendo um espaço alicerçado e acolhedor. Quem aceita o convite da sabedoria abandona a insensatez e caminha pela trilha do reto entendimento. Tópico 3. A Senhora Loucura. Diferentemente da Senhora Sabedoria, a Senhora Loucura é alvoroçada, isto é, barulhenta, e ao mesmo sedutora em estratégia para enlaçar
a sua vítima. Diferentemente da sabedoria, ela é falta de entendimento, não tem bom senso nem respeito pelas coisas de Deus. A arma da sua sedução é apresentada de uma posição de esplendor, pois a senhora loucura se assenta nas alturas da cidade. De lá, junto com uma elite formada de cultura, ela chama os jovens simples, seduzindo-os da seguinte forma: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave. Esse convite não lembra as falas da serpente, a Eva? O capítulo encerra de maneira dramática, dizendo que onde a senhora loucura está também, se encontram os mortos. Nas profundezas do inferno, essa seção então mostra que é melhor esconder o caminho de vida que o caminho da morte. Uma advertência: a senhora loucura representa um caminho perigoso que pode parecer atraente, mas leva à destruição. Muitos jovens são facilmente seduzidos por promessas de prazer imediato, ignorando que essas escolhas podem trazer consequências devastadoras. Precisamos estar alerta para não sermos enganados por essa falsa promessa de satisfação. Uma aplicação pessoal: ao escolhermos ouvir a voz da sabedoria e rejeitar o convite da loucura, demonstramos compromisso com uma vida de valores sólidos e crescimento espiritual. Cada decisão por rejeitar a insensatez nos fortalecem e nos conduzem a uma vida de paz e segurança. Que possamos buscar a Deus e escolher sempre o caminho da vida, resistindo às tentações e prazeres temporários e prejudiciais. Ponto 2. A sabedoria como antídoto contra a insensatez. Subtópico 1. A sabedoria apela para a mente. O convite da sabedoria em Provérbios 9 pode ser correlacionado com o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há algum louvor nisso, pensai. Filipenses 4:8. Sim, atender de maneira prática aos apelos da sabedoria divina passa, como vimos em lições anteriores, pela faculdade do pensamento dominada pela palavra de Deus, com as coisas do alto. Assim, sendo o convite da sabedoria, é usar de maneira proposital a faculdade intelectual, de maneira que levemos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Uma advertência: o mundo constantemente tenta atrair nossa mente com pensamentos impuros e passageiros. Se não tomamos cuidado, podemos ser seduzidos por ideias que afastam nosso foco de Deus. É crucial filtrar os pensamentos pela sabedoria divina, para que nossa mente não seja dominada por insensatez. Uma aplicação pessoal: devemos ser intencionais em escolher o que pensamos e meditar nas coisas que agradam a Deus. Ao colocar nossos pensamentos sob a luz da sabedoria, podemos viver de acordo com a vontade divina, resistindo à tentação da insensatez e alinhando nossa vida com Cristo. Subtópico 2. A sabedoria apela para o fazer o bem. Pensando no que é eterno, santo e elevado do ponto de vista espiritual, essa realidade celestial, por intermédio do Espírito Santo, afeta os nossos sentidos, desperta em nós o amor por Deus e, por isso, pelo próximo, e podemos colocar em prática o que pensamos. Filipenses 4:8. A sabedoria do alto é um chamado a fazer de maneira virtuosa o que pensamos em todo momento. O ensino do Novo Testamento é um chamado a colocar em prática o que pensamos, de acordo com o que aprendemos com Jesus e sua palavra. Tiago 1:22, Mateus 7:24-25. Uma advertência: não basta apenas pensar no bem, é necessário agir de acordo com aquilo que sabemos ser a vontade de Deus. Muitos se enganam a acreditar que a sabedoria é só intelectual. Ela deve ser vivida refletindo em nossas atitudes diárias. Uma aplicação pessoal: deve haver coerência entre o que pensamos e o que fazemos. Ao refletirmos sobre as verdades de Deus, é importante que deixemos o Espírito Santo nos motivar e agir de forma virtuosa, fazendo bem aos outros e cumprindo a vontade de Deus.
3. A vida cristã é um caminho de sabedoria. O Novo Testamento nos ensina que a vida cristã é um caminho de pensar e de fazer o bem. Por isso, é um caminho de sabedoria, mas uma sabedoria que vem do alto. Tiago 3,7. Assim, sendo jovem cristão, não é chamado para viver meramente de acordo com os seus sentidos ou instintos. Não. O jovem cristão é convidado por meio de uma vida sob a direção do Espírito Santo e poderá as suas escolhas à luz da palavra de Deus, de modo que ele se encontre em fidelidade com Cristo e sua causa. Por isso, diferentemente de um caminho de insensatez, a vida cristã é um caminho de sabedoria, moderação e temperança. Uma advertência: cuidado para não se deixar levar pelas influências do mundo, que muitas vezes nos convidam a agir impulsionalmente ou de acordo com os desejos momentâneos. A vida cristã exige reflexão, sabedoria e um compromisso constante com a verdade divina. Uma aplicação pessoal. Diariamente, podemos refletir sobre nossas escolhas em cada decisão. Busque a orientação do Espírito Santo e as verdades da Palavra de Deus. Isso trará paz e direção em meio às adversidades, mantendo-nos no caminho da sabedoria. Ponto 3. A loucura como comportamento desvariado. Subtópico 1. A senhora loucura apela aos sentidos. Diferentemente da senhora sabedoria, a senhora loucura apela para uma vida baseada apenas nos sentidos dos instintos mais baixos do ser humano. Podemos perceber isso nos escritos de Tiago, em que ele mesmo descreve a loucura, ou melhor, a insensatez, com sabedoria terrena, animal e diabólica. Tiago 3,15. Terrena e animal são expressões que revelam a agitação dos sentidos. Por isso, quem tem um estilo de vida baseado apenas no que sente, buscará a felicidade puramente por meio dos sentidos que expressam o prazer. Viver a vida levando em conta apenas os sentidos do ponto de vista bíblico é viver de maneira louca, alvoroçada e insensata. Provérbios 9,13. Uma advertência: viver apenas segundo o sentido e os instintos não traz verdadeira satisfação. A busca desenfreada por prazer pode afastar-nos de princípios divinos e da verdadeira paz. Uma aplicação pessoal. Avalie suas escolhas. Você está agindo por impulso, buscando prazer imediato ou buscando sabedoria e discernimento guiado pela palavra de Deus? Subtópico 2. Comportamento pecaminoso e moderação cristã. Viver um estilo de vida baseado nos instintos, na maioria das vezes, pode ser hipnotizante. Na verdade, o comportamento pecaminoso parece mais convidativo e agradável do que o estilo de vida cristão. O problema é que, enquanto se vive demasiadamente por meio dos sentidos, em busca do prazer, a pessoa não desenvolve a consciência dos danos que vão se evoluindo ao longo do tempo. A ilusão de que é mais fácil viver pecaminosamente logo será desfeita quando desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu e foi grande a sua queda. Mateus 7,27 e Provérbios 9,18. Uma advertência: é importante estar atento aos caminhos que escolhemos, pois a busca desenfreada pelo prazer pode resultar em quedas dolorosas. Não se deixe enganar pela aparente facilidade do comportamento pecaminoso. Uma aplicação pessoal. Devemos viver com sabedoria e moderação, moderando nossas escolhas à luz dos ensinamentos bíblicos. A vida cristã exige equilíbrio e vigilância para que as tentações não nos desviem do propósito maior de agradar a Deus. Subtópico 3. A vida moderada é proteção para a alma. O livro de Provérbios faz um apelo tal qual o mesmo que Nosso Senhor fez no Sermão do Monte ao jovem cristão, para que construa a sua vida sobre uma premissa verdadeira, elevada e segura. Por isso, na fé cristã, a vida de moderação é uma das mais importantes virtudes que devemos desenvolver em nosso trajeto com Cristo. Assim sendo,
é sabedoria e preferir no lugar da sujeira, a pureza no lugar da confusão, a paz no lugar do desvario, a moderação no lugar da falta de trato com as pessoas, ser bem tratável no lugar da cólera, a misericórdia no lugar dos maus frutos, os bons frutos no lugar da hipocrisia, a autenticidade cristã. Uma das consequências de uma vida de moderação cristã é a verdadeira felicidade. Uma advertência: não se engane ao pensar que uma vida de excessos traz satisfação. O caminho da moderação exige disciplina, mas traz proteção para a alma e frutos duradouros. Uma aplicação pessoal: hoje você tem escolhas que definem sua jornada. Em que áreas da sua vida você pode substituir a agitação pela paz e descontrole pela moderação? Escolha viver de forma equilibrada com a sabedoria que vem de Deus. Conclusão: nesta lição, vemos que a Senhora Sabedoria simboliza a vida com Cristo, em que a moderação é uma virtude a ser buscada e vivida, e que a Senhora Loucura simboliza a vida insensata, baseada apenas nos apelos dos sentidos para uma vida desregrada e compromissada com os valores do reino de Deus. Busquemos, portanto, a vida moderada em que a sabedoria que vem do alto se manifesta a todos os que estão ao nosso redor. Nesta lição, vemos o significado das duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura. Também vemos que a sabedoria é um antídoto contra a insensatez. E também vimos as consequências da loucura. Você que aprendeu nesta lição, te convido a compartilhar com outras pessoas para aprender também. E deixe o like, comente, se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus abençoe e até a próxima aula.